Meus caros amigos e confadres, eu estou aqui para dar-lhes uma notícia e gostaria de que vocês aceitassem de uma vez por todas. One Piece já acabou. One Piece, como a gente conhecia, ao menos como os fãs que estão com a obra desde o início, antes de ter essa quantidade absurda de canais falando sobre o One Piece, sabe que o One Piece não era o que é hoje. Vocês vão ver aí várias lorotas ditas no canal do Jumentossauro Vlog, o Alexandre, que aliás eu gosto muito, e realmente você vê o quanto a opinião dele também é dessa, e você sabe que ele acompanha o One Piece desde antigamente. O One Piece ele sempre enfrentou uma espécie de preconceito aqui no Ocidente, e eu sei, eu estava lá. Eu acompanhava a revista Ultra Jovem e na época que eu acompanhava, o anime de One Piece já estava sendo produzido. Então quando eu vi aquele traço daquele anime e eu li aquela sinopse, eu falei, meu Deus, que coisa pavorosa, isso aqui deve ser horroroso. Pois bem, meus amigos, anos se passam, eu leio uma outra revista chamada Anime Kids, ainda da editora Scala. E lá tem uma reportagem sobre o mangá de One Piece e sobre um pouco da história do Eiichiro Oda no início dos mangás. Aquilo me deixou maravilhado. Contava como o Oda tinha iniciado aos 17 anos, o que ele já tinha feito, com quem que ele havia trabalhado. E eu olhei os traços do mangá e eu falei, caraca, isso é legal, é diferente daquilo que eu conhecia, daqueles animes com olhos muito grandes e etc. Eu reparava que ele era meio arredondado e etc, até por conta da estética do próprio Luffy, né? Eu achei aquilo interessante. Então, anos mais tarde, em meados de 2005 ou 2006, de 2006, eu conheci One Piece. E, pessoal, não é exatamente essa edição, esse mangá, mas é exatamente essa edição, número 21. Era publicado pela Conrad. Sim, eu sou um dos viúvos da Conrad daquela época. Na época que mangá era lançado em meio tanco, ou seja, aproximadamente 100 páginas. Hoje em dia, isso é impensável, é publicado um mangá em tanco completo. E acreditem ou não, eu comecei One Piece a partir daqui. Vejam só, eu comecei One Piece no alto, no ápice. Apesar de que o One Piece é bom desde o início. Quem fala assim, ah não, One Piece fica bom a partir do mangá no meio 10. Esquece, se você não gosta de One Piece, eu acho que desde o início, eu não consigo entender como você vai conseguir gostar de One Piece sem gostar do início. O início de One Piece é muito bom, mas pessoal, eu peguei aqui de cara o Arlong Park com a clássica cena da Nami pedindo ajuda pro Luffy. Cara, quem viveu isso aqui na época, isso era impagável. E por que eu tô falando que o One Piece acabou? O One Piece acabou, pessoal. Esse One Piece não é o One Piece atual que vocês veem, não é a mesma coisa. A história foi por caminhos totalmente diferentes. Você tem viagem no tempo, você tem haki. A simplicidade da história de One Piece é justamente o poder bizarro do Luffy, que era a borracha, né? Tem até um meme, o pirata que estica. E ele fazia disso coisas interessantes. Eu achava isso bacana. O One Piece ele tinha umas frutas totalmente estranho, mas que eram engraçadíssimos de ver. Uma leve pausa só para falar para vocês que esse vídeo também aqui não é muito para falar sobre One Piece, mas para mostrar para vocês as edições da Conrad que eu tenho aqui. Eu tenho os 70 volumes lançados pela Conrad por conta do meu saudosismo. Declaro novamente, para mim One Piece já está concluído. Pode ser que quando sair o final original eu vá querer saber o que realmente aconteceu, mas o One Piece ele começa bem claro, mostrando que cada personagem tinha um sonho. Nesse mangá mesmo aqui, a gente acompanha bem de perto o sonho da Nami, que é ser uma cartógrafa e desenhar o mapa mundi dela. Cadê isso? Aonde foi parar? Quantas vezes vocês viram a Nami nos mangás atuais estudando o mapa mundi ou algo do tipo? Não, ela simplesmente se tornou uma baita dona navegadora e tal. Pessoal, aqui tinha cartografia.
A Nami, ela desenhava os mapas pro Arlong. O Arlong é um tritão e ele precisava desses serviços. Então cadê o desenvolvimento da Nami? Nós temos aqui o arco de Skypiea, que muita gente despreza, mas que é, na minha opinião, talvez o melhor arco de One Piece, ou um dos melhores. Eu lembro que quando eu vi Skypiea pela primeira vez, eu fiquei assim, caraca, olha isso, que interessante. Eles continuavam navegando, porém em mares estranhos, que é umas nuvens. Aquilo foi loucura demais pra minha cabeça. E nós temos ali Alabasta, que na minha opinião foi um dos arcos mais cativantes. O final de Alabasta pra mim é tão nostálgico. É uma cena muito específica, que é quando eles vencem, aquela parada toda, aquela guerra toda termina e eles estão confraternizando, né? As cenas de confraternização do bando do Chapéu de Palha são inigualáveis. Eu nunca vi mangá fazer isso tão legal. E eles estão ali na cena, tem a cena do banheiro, né? Ali que tem a divisão do banheiro masculino e feminino. E eles vão tentar espiar a Nami por cima do banheiro e ela dá o soco de felicidade. É uma cena muito engraçada. Acompanhar a história da Vivi, o pessoal joga uma Vivi pra, desculpem a palavra, mas pra merda. Mas é uma personagem muito legal, cara. A Vivi é muito legal. Ela é fiel ao bando. Ela não é porradeira. É porque o pessoal quer ver porradeira. Todo mundo que aparecer tem que ser porradeira e etc. Apesar de que eu acho que isso vale sim pro Usopp. O Usopp é outro personagem que parou no tempo. Deixou de desenvolver. Me incomoda completamente o lado que o Eiichiro Oda levou a arte dele. Se vocês olharem a arte de One Piece, eu sei que todo mangá ele evolui. Mas One Piece, olhem a Robin na época de Alabasta, ou antes ali de Enies Lobby, para a Robin pós-time skip. Pessoal, que é isso? Eles descaracterizaram a personagem. Eles arrancaram o chapéu de cowboy, que era a marca da Nico Robin. Eles esqueceram, eles fizeram com a Robin exatamente o que fizeram com a Nami. A Robin, ela é uma estudiosa, ela é uma arqueóloga. Cadê a Robin, pessoal? Você não vê, a Robin não tem importância nenhuma. A Robin até então era a única pessoa que sabia ler os poneglyphs e já foi a criança mais procurada do mundo. Ela tinha, acho que, uma recompensa de 80 milhões quando ela era criança. É um troço absurdo. E eu ainda acho que a recompensa dela ainda estava errado. Por esse fato, a Robin valia 1 bilhão facilmente pelo perigo que ela tinha, que ela tem de expor segredos que outras pessoas não conseguiriam ler. Cadê o desenvolvimento do Sanji, sei lá, como cozinheiro em busca do All Blue lá? Você não vê ele catalogando espécies, você não vê ele catalogando alimentos, você não vê nada. O Zoro também é um personagem sem personalidade, ele é só o cara que bate. A última cena legal que eu lembro de ter visto o Zoro foi ali em Thriller Bark, que é uma saga horrorosa, é horrível. Mas a cena do Zoro ali, aquilo ali é uma baita de uma cena, que o Bartolomeu Kuma joga toda a dor do Luffy nele. Aquela cena é incrível. Enfim, essas são as minhas opiniões, vocês podem discordar, mas pra mim o One Piece já acabou. Eu não vou continuar colecionando One Piece. Talvez se aparecer uma promoção de, sei lá, R$1,99 cada volume, zoeira, se aparecer R$9,90 cada volume eu compro. Pagar mais de R$30 em um volume de One Piece eu não pago. Não gosto do rumo que a série tomou. Pra mim o One Piece acabou ali. Dressrosa ainda era legal. Você ainda tinha certo desenvolvimento. Você tinha ali as caricaturas do Usopp, aquela forma que ele venceu aquela menina que transformava as pessoas em boneco. Cara, eu ri tanto quando eu vi aquela cena. E o One Piece foi virando outra coisa. Então eu não tô dizendo aí que seja bom, que seja ruim. Particularmente, eu já vou me contradizer, eu não gosto. Mas eu tô falando pra vocês, pode ter muita gente, um público mais jovem que gosta, mas se você pegar e separar, você vê duas obras totalmente distintas. Tanto na arte, provavelmente o Oda deve ter sofrido ali alguma pressão para colocar fanservice. A Nami anda praticamente nua. A Nico Robin, que sempre foi uma personagem pouco apelo sexual, praticamente vive nua, não tem nada a ver com a personagem, perdeu totalmente a personalidade. O Chopper, cadê? Não estuda medicina. A última vez que você vê o Chopper estudando medicina é quando ele aparece no reino de Drum, poucas cenas.
O Frank, ninguém se importa com o Frank, desde o início. Eu não vou falar que tem o saudosismo do Frank, ou que espera o desenvolvimento, porque o Frank é dane-se. Se retirar ele da obra não faz diferença nenhuma, na minha opinião. Mas enfim, eu tô falando demais, provavelmente tem gente me odiando nesse momento. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui, e eu vou mostrar cada volume pra vocês da época, falando um pouco sobre aqueles tempos e sobre a qualidade do mangá e etc. Valeu? Eu não vou pegar a montanha de mangás pra vocês porque é realmente muita coisa, eu vou derrubar. É isso aqui. Ai, e mais isso aqui. Feliz? Então, pessoal, vamos às edições de One Piece, publicado pela Conrad. Teremos que ser breves, porque são 70 volumes. Mas não tem muita coisa para mostrar, então vamos lá. Olha, essa é a edição número 1. E, pessoal, isso foi lançado em fevereiro de 2002. Você que acha que acompanha o One Piece há muito tempo, começou aí em 2019 e 2020, olha isso. Eu estava lá. Eu estava lá. E como é um meio tanco, igual eu falei com vocês, é aproximadamente 100 páginas, eles espelhavam, eles repetiam a capa. Mas também haja arte se você fosse fazer arte para cada volume, porque se você divide um volume, você precisa de uma arte nova. Felizmente, o One Piece tinha bastante arte, então eles conseguiam fazer o número 2 com a arte inédita. Agora, se você pegar, por exemplo, Inuyasha, da época, da JBC, tinha umas capas que você via claramente que a qualidade caía, porque eram artes que tinham que ser produzidas pela própria editora. Mas não é aqui o caso de One Piece. Nós tínhamos aqui um papel offset e dizem, olha, isso é One Piece, olha isso. Olha a arte de One Piece. Cara, isso é muito bonito. É muito bonito, é muito original. Essa é a palavra, o One Piece é muito original. Tinha uns personagens bizarros, olha isso. Mas é muito original. Cadê a originalidade desse One Piece? O Eiichiro Oda, cadê? Por favor, devolva meu One Piece. Vamos lá, esse é o volume número 1. Volume número 2, igual eu falei com vocês, é papel offset. Tô falando isso porque logo virá novas informações. Não muito a mostrar, igual eu tô falando com vocês. Não tinha páginas coloridas. Um volume número 3, volume número 4. Cara, eu gosto tanto dessas imagens do Oda, essas artes que ele faziam de troca de capítulos. Isso aqui na edição japonesa eram artes quando trocavam os capítulos. Eu achava isso aqui tão bonito, ou artes de artbook também, muito legal. Dá aquela sensação de acolhimento, de que você pertence a um grupo, é muito legal. Edição número 6, edição número 7. Edição número 8, edição número 9, por algum motivo eu acho essa edição linda. Edição número 10, edição número 11. Pessoal, isso é nostalgia pura, Edição número 12. Vale lembrar que nessa época existia uma seção de carta do leitor, aqui do Brasil mesmo. A gente podia mandar carta para a editora Conrad falando sobre a obra, fazendo algumas perguntas, e eles respondiam em uma sessão aqui. Edição número 13, edição número 14, edição número 15, Don Craig, edição número 16. Essa edição número 17, que capa linda, eu adoro essa capa, olha isso, essa Nami. One Piece, bons tempos. Olha essa canela seca, eu adorava isso, essa forma de desenhar. Muito Oda. Essa outra capa que eu também acho linda. Essa capa é muito bonita. Edição número 19, edição número 20. Aqui começa o suprassumo da nostalgia, edição número 21. Lembrando que aqui, pessoal, o Luffy ainda era chamado de Ruffy ou Ruffy, porque a gente não sabia a pronúncia japonesa. A editora com certeza escreveu com a intenção de ser chamada de Ruffy, mas no Brasil a gente não pronuncia isso. Eu esqueci de falar para vocês, o papel aqui, a partir daqui não. Algumas edições anteriores mudou, já não é mais papel offset não. Aqui já é papel jornal mesmo, mas ainda assim eu considero um papel jornal decente. Já vi coisas piores na Panini, aquele papel jornal acinzentado que eu detesto. 21. Edição 22. A lendária edição 23. Quando o grupo entra na grande rota. Meu Deus, cara, isso é nostálgico demais.
edição número 24. Edição número 25, que começa mais ou menos o arco da Baroque Works. Muito boa, né? Saudades. Edição número 26, clássica. Ah, outra coisa. Na época eles faziam essas propagandas aqui. Na época estava sendo publicado Blade, a Lâmina do Imortal. Esse mangá fez um alvoroço na época pelo nível de violência. Isso aqui é praticamente um Mortal Kombat da época. Eu tenho essa edição aqui de Blade também. Gon, para quem viu o Gon ser lançado pela New Pop, a Conrad lançou 3 volumes de Gon. A Conrad foi a campeã de cancelar mangás. Tudo foi cancelado. Vagabond foi cancelado, One Piece foi cancelado, Gon foi cancelado, Blade, a Lâmina do Imortal foi cancelado. Mas pelo menos a gente conheceu a obra e fez um grande público, o que fez com que o mangá retornasse ao Brasil. 27, 28, 29, Dory Brog, número 30, número 31. Ah, cara, esse arco do Chopper é muito bom. Que arco legal, pessoal. Número 32, número 33, número 34, edição linda. E me digam se isso não dá um quadro. Olha isso. Muito bacana. Número 35, olha, um homem rosquinha. Número 36. Número 37, aqui começa um novo arco de nostalgia pra mim, que é o arco de Alabasta. Adoro esse arco, muito bom. O final disso aqui é emocionante. Número 38, número 39, o Karu. O Karu é muito legal. Número 40, agora começa o arco brabo pra valer. Número 41, Baroque Works. Olha, Nico Robin, cara. O auge da Nico Robin com essa roupa e esse cabelo, cara, muito massa, muito bom. Número 42, vocês estão vendo que, tipo, nos números pares, às vezes eles tinham que inventar algum malabarismo para ter uma arte de capa, porque a capa real era essa. Número 43, número 44, 45, ah, isso aqui, pessoal, cara, o final de Alabasta. Olha isso, terminou a luta, cara, ai... Muito bom, muito bom. Mas é aqui que se conclui o que, tipo assim, uma das melhores coisas que eu já senti lendo mangá. Isso aqui é... Eu não tenho palavras, pessoal. Olha aí. Essas cenas de interação. O soco da felicidade. Ah, caramba, rasgou. Mas é típico da época. Acontece, tem vários mangás assim. Porque a cola com o tempo ela resseca. O soco da felicidade. Tem o banquete também, cara. O sono. Aquela sensação de tranquilidade, de que tudo acabou bem. O Oda, ele sabe desenhar, ele sabe escrever finais de arco. 47, 48, 49, 50, 51, 52, Zorão da Massa. 53, Skypiea, muito bom. 54, 55, 56... 57, 58, o grande e brabo Enel, 59, 60, que capa linda, 61, 62, que capa linda, 63, muito nostálgica também, 64, 65, o odiado arco do Fox, odeio esse arco, mas tem algumas coisas divertidas, ainda bem que é um mini arco. Mas é um saco. Isso aqui é filler dentro do mangá. 66, 67, 68. Por algum motivo eu tenho dois números 68. Não sei porquê. 69. E para finalizar, o último volume lançado pela Conrad, número 70 de One Piece. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa maratona até aqui. Pessoal, são bons tempos que não voltam mais. E como eu falei, eu fico triste que o One Piece tomou o rumo que tomou. Talvez termine bem, mas na minha opinião não é mais a mesma história. Eu vou ficando por aqui com esse clima de luto, deixando bem claro. Mas tudo bem, foi bom enquanto durou e a jornada foi muito interessante até aqui. Valeu, falou. 누가 대수저 더럽게 I don't hate, bite 잡은 금수저 여러 배 버럭해 잠 못 잊은 너들 새끼 여러 개 거듭을 씹어주겠다 에이 여러 개 work fast